Jesus amigo, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de estudo, de trabalho e aprendizado. Abre nosso entendimento e nos inspira nesta noite para as lições que aqui vamos ter dessa obra tão maravilhosa que Kardec compilou e facilitou para o nosso aprendizado. Ajuda-nos a compreender e colocar em prática. Que assim seja. Ainda estamos nas noções elementares sobre o Espiritismo e falando explicitamente sobre a comunicação com o mundo invisível. E vamos para a questão 47, o item 47. 47. Erra quem considera brinquedo as manifestações físicas. Se não tem a importância do ensino filosófico, tem sua utilidade do ponto de vista dos fenômenos, pois que são o alfabeto da ciência do qual deram a chave. Ainda que menos necessárias hoje, elas ainda concorrem para a convicção de algumas pessoas. De nenhum modo, porém, são elas incompatíveis com a ordem e a decência que deve haver nessas reuniões experimentais. Se sempre as praticassem convenientemente, convenceriam com mais facilidade e produziriam a todos os respeitos muito melhores resultados. Então, as manifestações físicas não foi para brincadeira, não foi para diversão. Quando ele diz tem uma ordem, né? Elas são incompatíveis, que elas têm ordem e têm decência. Teve uma razão de ser. Para que começaram com as manifestações físicas? Para chamar a atenção sobre o fenômeno. E, se a gente for perceber, foi num crescendo, até chegar ao ponto de dizer assim, a gente não precisa da mesa, a gente não precisa de prancheta, a gente não precisa de cesta, basta um médium segurar o lápis e para ver a comunicação. Mas precisava ser esse crescendo, senão os homens não iriam acreditar. Se fosse direto, né, ele dizia, ele está mistificando, né? Isso não existe. Mas chamando a atenção primeiro para o fenômeno, que uma mesa não fala, se ela tá dando comunicações inteligentes, se a gente sabe que a matéria é inerte, ela não tem vida, então tem que ter alguma coisa por trás disso. Só assim poderia chamar a atenção de um sábio como Allan Kardec. Ele dizia assim, foi ver os fenômenos que era tido na Paris como brincadeira, mas tinha as reuniões sérias. E quando ele foi, que ele viu a mesa responder coisas inteligentes, ele disse, não pode ser uma mesa. Porque uma mesa é feita de material inerte. E a gente sabe que a matéria inerte, ela não tem vida. E ele foi atrás, chegou às reuniões sérias e foi chegando onde chegamos. 48. Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações. Algumas creem que elas consistem em fazer sair da tumba os mortos, com todo o aparato lúgubre. O pouco que a respeito temos dito deverá dissipar tal erro. É só nos romances, nos contos fantásticos de almas do outro mundo e no teatro que aparecem os mortos descarnados, saindo dos sepulcros, envoltos em mortalhas e fazendo chocalhar os ossos. O Espiritismo, que nunca fez milagres, não produz este e jamais pretendeu fazer reviver um corpo morto. Quando o corpo está na tumba, não sairá mais dela. Porém, o ser espiritual, fluídico e inteligente, aí não se acha com esse grosseiro invólucro do qual se separou no momento da morte. E uma vez operada essa separação, nada mais há de comum entre eles. Ou seja, milagre é coisa que é além da natureza, que não tem explicação. E ele diz, o Espiritismo nunca fez milagre. E quando um corpo morre, quando é cortados os laços, seja de que maneira for, eles não são reatados. O corpo morreu, acabou lá, foram cortados os laços, o espírito que saiu de lá, ele fala, fluídico, inteligente, aí não se acha com esse grosseiro invólucro. Se separou, separou, não volta mais. Ele disse que fazer isso seria um milagre.
E essa forma de fazer evocação, que vem como tem nos contos, como tem no cinema, isso é só a nossa imaginação. Vai ver que a gente já viu isso no mundo espiritual, né? Porque o povo, quando fala em espírito, né, o povo acredita que o cidadão vai sair do cemitério, as almas vão sair do cemitério e vão se comunicar. Eu acho que o primeiro ponto parte da gente entender a nossa realidade. A nossa realidade, ela é espiritual. Eu estou no corpo físico, mas eu não sou um corpo físico. Eu estou Conceição, mas eu não sou Conceição. Eu estou, é uma encarnação. Eu estou mulher, eu não sou mulher, eu sou espírito, porque mesmo a sexualidade, ela é do corpo, né? Nomes são do corpo, corpo material. Quando ele fala aqui que não, uma vez o corpo sepultado, ali não tem mais alma, a alma não pode mais animar o corpo, mas existem sim um número de espíritos ainda vinculados aos corpos, sim? Ali dentro do cemitério. Caso de pessoas, de seres que são muito ligadas ao corpo físico. Mas por mais que eu evoque essa pessoa, ela não terá como levantar o cadáver para se comunicar. Isso é, obviamente, impossível, né? E quem é o ser inteligente? Quem é que pensa? O espírito. É o espírito. Quem é que sente? O espírito. É o espírito. O ser emocional, o ser inteligente, o ser que decide, o ser que tem vícios e paixões é o espírito. Por isso que o fato de eu largar o corpo físico, o corpo ele não pensa, ele não elabora pensamento, o corpo. O corpo ele tem necessidades fisiológicas, mas quem comanda tudo é o espírito. O corpo diz, corre que tu precisa ir ao toalete. Ele vai sozinho correndo? Você vai dizer, espera mais um pouco, porque eu ainda quero acabar, ver a tia falar até o final. É você conduzindo. Mas a tua bexiga já está dizendo que o negócio está estourando. E você decide, é você que leva. O corpo diz, eu estou com fome. Mas você vai dizer a hora que vai comer e a quantidade que vai comer. Tanto é que o organismo diz, chega. Mas aí a gula diz o quê? Quero mais. Quero mais um pouquinho. Né? E aí a gente vai cada vez mais aumentando o estômago e tendo uma necessidade de colocar uma quantidade maior para a gente poder sentir a saciedade. Então, assim é a vida. Então, o ser que decide tudo é o espírito. O corpo não tem culpa de nada. O corpo é apenas uma veste. É uma roupa mesmo. 49. A crítica malévola representou as comunicações espíritas como mescladas pelas práticas ridículas e supersticiosas da magia e da nigromancia. Nigromancia é o mesmo que necromancia. Mas porque a necromancia, que é a comunicação com os mortos, é diferente do espiritismo, porque ele diz que a crítica cruel representou as comunicações espíritas como se fosse igual da nigromancia ou da necromancia. Porque necromancia é a suposta previsão do futuro através da comunicação com o espírito dos mortos. E o espiritismo não faz previsão de futuro. E a gente pensando no Araxes, fica aqui uma interrogação. A pré-cognição e a retrocognição. Retrocognição, tu vê o teu passado. Pré-cognição, tu fala do futuro. Se ele entra num transe e ele vê um quadro, ele abre e vê um quadro, ele vê, se ele mesmo, ele espírito tem essa capacidade, é um fenômeno anímico. Mas se a imagem foi projetada por um outro espírito, aí é um fenômeno mediúnico, entendeu? Falando do passado, a pré-cognição. A retrocognição. A pré-cognição é falando do futuro. A gente vê os profetas do Antigo Testamento, ainda há pouco estávamos estudando no Lázaro Redivivo, os profetas falando do futuro, do futuro, falando da vinda do Messias, o que iria acontecer. A gente vai ver o nosso Senhor Jesus também falando que ele seria preso, seria entregue aos judeus, não é verdade? A gente vê na obra Paulo Estevão, aquele profeta também que eles também chamavam, que acabou prevendo que o Paulo seria preso. Aí ele faz aquele movimento de mímica, né? Ele se enrola todo, começa a sacudir, dizendo que Paulo seria preso, porque isso era uma das práticas, eles não falavam, eles faziam mímica,
Daí a ideia de que Jesus, quando estava no templo de Jerusalém, a história conta que ele saiu quebrando tudo, derrubando. Isso é impossível. Primeiro que Jesus não é nem um estressado, muito menos agressivo, mas sim que ele fez o movimento, a mímica, mostrando que o templo de Jerusalém todo seria destruído, e foi no ano de 70 e um pouquinho, que me fugiu da cabeça. 78. Não, na realidade foi 70 mesmo. Foi 70, né? 71, Não, 70. E a gente vai vendo que o templo realmente se acabou. Então ali ele estava falando, né, quando ele fez todo o movimento de destruição. Até porque se Jesus começasse a quebrar do jeito que aparentemente os filmes mostram, a história mostra, ele seria preso, porque ali em cada 2 metros tinha um soldado romano para justamente levar a calma e a tranquilidade. E ali era próximo às torres. De qual? A previsão é falar do futuro, né? É a pré-cognição. A pré-cognição. Se for anímico, né? É a própria pessoa ver. Então, se de repente eu estou aqui conversando contigo e aí de repente eu vejo um quadro do que vai acontecer contigo, e eu digo, olha, vai acontecer isso, isso, isso. É uma pré-cognição. Retrocognição. Eu olho para ti e conto do teu passado. Entendeu? Isso é um fenômeno anímico. É um fenômeno da minha alma. Agora, se um espírito chegar aqui e disser assim, Conceição, a Sigrid fez isso, 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 isso há tantos dias atrás. Aí eu digo, tu fizeste isso, 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 isso há tantos dias atrás. Eu sou um médium, eu estou apenas transmitindo o que o espírito me falou. Aí não é um fenômeno anímico, é um fenômeno mediúnico, que eu estou mediando o que o espírito falou, entendeste? É fofoca. É espírito fofo aqui. Então, a crítica malévola representou as comunicações espíritas como mescladas pelas práticas ridículas e supersticiosas da magia e da nigromancia. Se esses homens que falam do espiritismo sem conhecê-lo se dessem ao trabalho de estudá-lo, teriam poupado esses desperdícios de imaginação que só servem para provar sua ignorância ou má vontade. As pessoas estranhas à ciência cumpre nos dizer que, para nos comunicarmos com os espíritos, não há dias, horas e lugares mais propícios uns que os outros, que para evocá-los não existem fórmulas nem palavras sacramentais ou cabalísticas, que não se precisa para isso de preparação alguma, nem de iniciação, que o emprego de qualquer sinal ou objeto material, seja para atraí-los, seja para repeli-los, não exerce efeito algum, bastando só o pensamento. E, finalmente, que os médios recebem as comunicações tão simples e naturalmente como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem que saiam do estado normal. Só o charlatanismo pode inventar o emprego de modos excêntricos e acessórios ridículos. O apelo aos espíritos faz-se em nome de Deus, com respeito e recolhimento. É a única coisa que se recomenda às pessoas sérias que desejem entrar em relação com espíritos sérios. Quando ele fala aqui, sem palavras sacramentais, ou seja, não precisa para entrar em contato com os espíritos, nenhuma palavra em nome do Pai, do Filho, do Espírito, daquele ou daquele outro, e que isso seja um ritual sempre. Que seja um ritual sempre do mesmo jeito. Ou palavras, ou cabalística. A cabalística é que seja misterioso, secreto, só os iniciados. E quando ele fala que não precisa de, não necessário preparação alguma, nem de iniciação, é iniciação nesses rituais. Porque todas as classes sacerdotais, em todas as seitas, todas as coisas esotéricas e secretas, precisava de uma iniciação para você entrar em contato com isso. E uma iniciação mística, né? Mística, tinha que se internar e tudo mais. Mas a iniciação que é preciso para você entrar em contato com os espíritos, e ele repete aqui em cima, é o estudo e o estudo sério. Né? Que ele disse que se desse ao trabalho de estudá-lo, teriam poupado esse desperdício de imaginação que só servem para provar a ignorância ou a má vontade.
E a tia sempre fala isso, para você entrar em contato com os espíritos, para participar de reunião mediúnica, é necessário estudo. Ele está falando aqui, ainda não tinha, mas nós já temos o livro dos espíritos, o livro dos médios. Daí, se você quiser fazer uma reunião mediúnica num local sério, para você não ser vítima, né? Que ele diz aqui, só o charlatanismo, ou seja, só os trapaceiros, os embusteiros, podem inventar emprego e dizer, dia tal nós vamos invocar a Conceição, sexta-feira é a Carla, no domingo é o espírito de Sigrid. Isso não existe. O telefone, como sempre disse o Chico, só toca de lá para cá. E o apelo na hora de você entrar em comunicação com os espíritos tem que ser feito em nome de Deus, com recolhimento, pelo pensamento, de forma séria. E lembrando sempre o teor da reunião de Kardec, era a reunião o quê? Instrutiva, tá? Na reunião de desobsessão não há evocação, né? A gente está ali como um pronto-socorro. Nas reuniões que o professor Allan Kardec fazia, eram instrutivas, então ele fazia a evocação, mas antes dele evocar, o que ele fazia, Aramita? Pedia permissão para o mentor da reunião. Perguntava a São Luís se ele poderia evocar o espírito fulano, o espírito beltrano. Esse realmente era o trabalho. Vamos entrar agora no item fim providencial das manifestações espíritas. Providencial é que é oportuno, apropriado, feliz. Então, qual é o fim apropriado? Qual é o motivo oportuno das manifestações espíritas? Item 50. O fim providencial oportuno das manifestações é convencer os incrédulos de que tudo para o homem não se acaba com a vida terrestre e dá aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Os bons espíritos nos vêm instruir para o nosso melhoramento e avanço, e não para revelar-nos o que não devemos saber ainda ou o que só deve ser conseguido pelo nosso trabalho. Se bastasse interrogar os espíritos para obter a solução de todas as dificuldades científicas ou para fazer descobertas e invenções lucrativas, todo ignorante podia tornar-se sábio sem estudar, todo preguiçoso ficar rico sem trabalhar. É o que Deus não quer. Os espíritos ajudam o homem de gênio pela inspiração oculta, mas não o eximem do trabalho nem das investigações, a fim de lhe deixar o mérito. Ou seja, você tem que saber qual é a intenção, o porquê de você querer entrar em contato com os espíritos. E ele diz que as manifestações espíritas, eles só querem para ideias justas e da crença no futuro, já é a primeira coisa. Para a gente saber que a nossa vida não é só aqui, nós estamos aqui, como bem falou a tia, nós não somos, nós estamos. Isso aqui é uma passagem. A vida verdadeira não é aqui. E outro motivo. Primeiro, para a gente saber do futuro, que é o futuro nós como espíritos. O segundo, para nos instruir, que através da instrução a gente melhora e avança. E outra coisa, que a gente avança como? Pelo trabalho. E através do trabalho, o Emmanuel fala muito em trabalho. E essa semana eu vi um texto dele sobre trabalho que ele diz: a importância do trabalho é que ele faz fronteira com os dois mundos. O mundo material, onde você vai na horizontalidade, e o mundo espiritual, porque através do trabalho você consegue acessar os bons espíritos, e os bons espíritos, através do seu trabalho, conseguem atingir os outros. Então, é uma das coisas na vida material que faz fronteira com os dois mundos. E ele fala aqui no final, de novo, em trabalho, que os bons espíritos, eles não nos vieram eximir do trabalho. Quando a gente trabalha, a gente melhora. Quando a gente trabalha o estudo, e o estudo sério, que é um trabalho, a gente vai fazendo o quê? Diminuindo a nossa ignorância, seja a ignorância das coisas do mundo, seja a ignorância, através, quando está estudando aqui, das coisas do espírito. Tem coisas aqui interessantíssimas, né, Aramita, também que a gente não pode. Olha, o fim, ou seja, o propósito, o objetivo providencial das manifestações espíritas
é convencer os incrédulos de que nem tudo se acaba para o homem com a extinção da vida terrestre e dar aos crentes ideias mais justas do futuro. Então, o fim providencial das manifestações espíritas é para os desencarnados ou os encarnados? Encarnados. Os encarnados. Então, quando você fala de uma reunião mediúnica, a gente tem a ideia equivocada de que a reunião mediúnica está para atender, socorrer os desencarnados. Não é. Aqui ele já começa. O fim providencial das manifestações espíritas é convencer os incrédulos de que nem tudo. Mas tia, o pessoal que está na reunião ainda é incrédulo? Porque se nós verdadeiramente tivéssemos uma posição espírita, de saber da existência, da sobrevivência, da comunicabilidade dos espíritos, a nossa atitude no dia a dia seria outra. Nem precisaria de mediúnico. Nem precisaria. Então a gente vai para lá para ouvir, ver, testemunho vivo ali, dizendo assim, olha aqui onde é que eu parei, por conta disso, disso e disso. Olha aqui como eu sofro por causa disso, disso e disso. Porque os espíritos desencarnados, eles têm uma capacidade excepcional para atender esses irmãos. Não precisaria da gente. Então, a misericórdia divina permite como mais um recurso para ver se a gente consegue ouvir e aprender. É esse o propósito. E nenhum momento, não estamos. Então, vai para lá, escuta, aprende e volta diferente. Esse é o propósito. Então, ele já diz aqui, olha, de que nem tudo se acaba para o homem com a extinção da vida terrestre e dar aos crentes ideias mais justas do futuro. Os espíritos bons nos vêm instruir para o nosso melhoramento e avanço e não para revelar-nos o que não devemos saber ainda. Então, quantas vezes a gente, por exemplo, tivemos uma pandemia, e aí não veio nenhum espírito aí para dizer o que é? Apareceu cada doido, menino, olha que eu vou te contar. Cada teoria, né, tia? Cada teoria, e que se tivesse estudado o livro que é o Espiritismo, já teria dito, olha, espírito sério não vem para resolver esses problemas, ele nos inspira, mas ele não vem. Por quê? Porque a gente tem que se virar nos 30. A pandemia chegou e ela tinha uma lição muito grande. Primeiro, para testar a fé da gente. Que a gente viu que estava bem frágil. Todo mundo ficou apavorado de morrer. Apavorado de morrer. Todo mundo acredita na vida eterna. Tu tá achando que é, bicho? Que tu vai virar uma múmia? Basta um vírusinho que tu não consegue nem enxergar para tirar a tua encarnação. Mas por um acaso, todos os dias, nós não podemos sair de casa e não voltar? Vai, tô mentindo? A gente pode sair e não voltar. Mas foi preciso um vírus mostrar que a gente em detalhe, a gente é tão estúpido que a gente tem certeza que a gente podia controlar tudo. O povo tomava banho de álcool. E mesmo tomando banho de álcool, pegou o vírus, desencarnou, tá no mundo espiritual cheio de álcool. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, a gente tem que entender qual o propósito da gente ser espírita, da gente ouvir tantas lições, ir para uma reunião mediúnica, ouvir aquilo. E olha, se a gente realmente tivesse vergonha na cara, é assim mesmo, a gente sairia diferente. Os nossos valores seriam outros. Muito outros, muito outros. Então, temos a informação, mas não temos ainda a consciência da informação. Item 51. Faria ideia bem falsa dos espíritos quem neles quisesse ver auxiliares dos leitores da Benedicta. A boa sorte. Os espíritos sérios se recusam a ocupar de coisas fúteis. Os frívolos e zombeteiros tratam de tudo, respondem a tudo, predizem tudo o que se quer, sem se importarem com a verdade, e encontram maligno prazer em mistificar as pessoas demasiado crédulas. Neste caso, é essencial conhecer-se perfeitamente a natureza das perguntas que se podem dirigir aos espíritos. E ele diz aqui que é para verificar o livro dos médiuns, número 286, perguntas que se podem fazer aos espíritos. Agora, como diz a tia, e nós, como bons incrédulos, o que é que a gente faz?
A gente quer saber do futuro, a gente quer saber da boa sorte, que a gente vai saber. Casar. A gente vai ficar rico, vou ganhar na loteria. Rico. Aquele negócio que eu fiz vai dar certo, né? E quem é que vem responder esse tipo de pergunta? Zombeteiro. E eles têm algum compromisso com a verdade? Não. Meus irmãos, um pai estúpido, ele quer resolver tudo pro filho. É o pior tipo de pai que pode existir, mãe que pode existir. Porque você tira o direito do outro crescer. Você acha que Deus vai fazer isso? Quando cria uma situação, um problema, ele te vira. E é resolvendo que tu vai aprender, é resolvendo que tu vai crescer. Então é por isso que esses espíritos nobres, eles não vêm para dar a solução pra gente. Corre atrás, porque se eu te der a solução, você não vai evoluir, meu filho. Então te vira nos 30. 52. Fora do terreno do que pode ajudar o nosso progresso moral, só há incerteza nas revelações que se podem obter dos espíritos. A primeira consequência má para aquele que desvia sua faculdade do fim providencial é ser mistificado pelos espíritos enganadores que pululam ao redor dos homens. A segunda é cair sob o domínio desses mesmos espíritos que podem, por pérfidos conselhos, conduzi-lo a adversidades reais e materiais na terra. A terceira é perder, depois da vida terrestre, o fruto do conhecimento do Espiritismo. Ou seja, se você for atrás, fora do progresso moral, que essas revelações dos Espíritos vai ter 3 consequências. A primeira é que você vai se desviar do fim providencial que a gente viu lá em cima, que foi o quê? Instrução para melhoramento e avanço, e a ideia da vida futura, que é para a gente diminuir a nossa incredulidade, para nos instruir, e para não nos eximir, para a gente saber que a gente está aqui para trabalhar realmente. Se você sair disso para querer saber a boa sorte, ficar o que vai ser do meu futuro, você vai sair desse desviar e vai ser orientado por quem? Ser mistificado pelos espíritos enganadores. Mistificação é enganação. Eles vão te enganar. Segundo, é cair sobre o domínio desses mesmos espíritos. Porque você vai acreditar e você pode sair de uma mistificação, você pode cair numa fascinação, que é mais difícil ainda de você sair dela, desses espíritos pérfidos. E a terceira é, depois da vida terrestre, perder o fruto do conhecimento do Espiritismo. Por que perder o fruto do conhecimento do Espiritismo? Porque se você veio com essa missão ou com essa tarefa a fazer, você desvirtuou. E no livro Os Mensageiros tem um capítulo só sobre os médiuns que se perderam no meio do caminho porque desvirtuaram um dom que era para o trabalho do bem e não para o seu próprio trabalho, e nem para ganhar dinheiro e nem para ficar lendo a boa sorte de ninguém. 53. As manifestações não são, pois, destinadas a servir aos interesses materiais. Sua utilidade está nas consequências morais que delas dimanam. Não tivessem elas, porém, como resultado, senão fazer conhecer uma nova lei da natureza, demonstrar materialmente a existência da alma e sua imortalidade, e já isso seria muito, porque era largo caminho novo aberto à filosofia. O que ele está dizendo aqui, que é para a gente não se esquecer que as manifestações dos espíritos são destinadas a servir, não vieram para servir aos interesses materiais, somente as consequências morais. Deus não mandou, ou Jesus não ia mandar a terceira revelação só para os nossos interesses materiais. Gente, olha, daqui a não sei quantos anos vai ser inventado o ar-condicionado, daqui a mais não sei quanto, você já ouviu falar em geladeira? Vai ter geladeira. Daqui a mais não sei quantos anos vai ter celular. Você já ouviu falar em celular? Você nem espera para esperar que vai ser ótimo. Não é para isso. Eles só vieram nos trazer consequências morais das nossas atitudes. E ele diz aqui, mas se nada disso fosse, ele só viesse para demonstrar
a existência da alma e a imortalidade dela, só isso já era um largo caminho aberto à filosofia, porque a filosofia sempre perguntou de onde viemos, para onde vamos, né? Sócrates e Platão achavam certamente que a gente veio do mundo das ideias e que tudo estava lá. Claro que era uma ideia imperfeita de como é o mundo espiritual, mas já era um caminho a se tentar saber de onde eu vim, para onde eu vou, quais são as consequências disso. Então, ele disse que só isso já era um largo caminho, mas só que às vezes a gente não quer, né? Às vezes está tudo ali na nossa frente, a gente quer outra explicação. E assim finalizamos o estudo de hoje e desse ano. A tia vai dar os recados e fazer a prece. Meus amigos, então nós estamos entrando em recesso. Devemos voltar no dia 9 de janeiro para finalizarmos a obra que é o Espiritismo. E aproveitamos nesse momento para agradecermos a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Agradecermos a Jesus, o nosso Mestre por excelência, o amor de nossa vida. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos inspira e nos conduz nesses estudos. Agradecermos a nossa querida Letícia, que é a responsável pela edição, pedindo a Jesus que possa abençoá-la nesse trabalho e que nós possamos, Divino Amigo, em cada estudo, refletirmos um tanto mais do que temos feito, de tudo aquilo que aprendemos na doutrina espírita. Muito obrigado, amor amado, abençoa-nos, ampara-nos e que essa tua paz, essa tua luz possa se estender sobre o nosso país. Que assim seja.